tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos fazer resolução de questões do livro de vocês. Nós vamos estar respondendo questões do capítulo 8, 9 e 10, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem a correção comigo na página 447 do capítulo 8. E nós temos aí a primeira questão, está pedindo somente para a gente resolver as equações de segundo grau. Então, já me deparo com essa equação de segundo grau e que não está na forma geral. Por que que não está? Porque aqui no finalzinho não está igualando a zero, não é isso? Então, o que é necessário fazer? Trago para o primeiro membro. Vai ficar, ó, x ao quadrado menos 4x, era mais 4, vem para cá, menos 4. Coloquei na forma geral. O que é que nós vamos fazer? Separar os coeficientes. A é 1, B é menos 4 e C também é menos 4. Separei os coeficientes, nós vamos calcular delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó, bases negativas, expoente par, o resultado fica positivo. 4 ao quadrado, 16 menos com menos, mais 16. Então, delta é igual a 32. Calculei o delta. O que é necessário fazer? Nós vamos calcular agora o x' e o x duas linhas. Calculando o x', menos da fórmula, com o menos aqui do b vai ficar mais 4, mais raiz de delta sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Certo? Só, turma, que quando a gente chega aqui, nós sabemos que a raiz de 32, ela não é uma raiz exata, mas ela dá para fatoral, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Isso aqui nós já aprendemos no capítulo, acho que no capítulo 3 do livro de vocês, tá? Como é que vai ficar aqui, ó? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quem é que sai do radical? O número que eu corto, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4 raiz de 2. Então, vou colocar aqui, ó. X' é igual a 4 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Quando chegar aqui, turma, nós sempre vamos deixar o resultado na forma mais simplificada possível. Deu para ver aqui, ó, que o 4 está se repetindo. Então, nós vamos colocar o 4 em evidência, ó, que vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então, x' é igual a 4 dividido por 2 vai ficar 2 vezes 1 mais raiz de 2. Como eu já simplifiquei, ou eu posso deixar o resultado dessa forma, ou eu posso desenvolver já a multiplicação. 2 mais 2 raiz de 2. Como você observou que aqui nenhum dos termos são semelhantes, eu só fiz a simplificação, o x duas linhas vai ser a mesma coisa. O que é que vai mudar? O que era mais aqui no meio vai ficar menos, tá certo? Então, o x' é 2 mais 2 raiz de 2 e o x duas linhas é 2 menos 2 raiz de 2, tá certo? Na letra B, nós temos uma equação de segundo grau completa. Separe os coeficientes. A é 4, B é 8 e C é 4. Calculando delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 64 menos 64. Então, delta é igual a 0. Nós já estudamos a relação, né, entre delta e as raízes. Quando delta é igual a 0, eu já sei que vai possuir duas raízes reais iguais. Então, basta calcular o x' e no x duas linhas eu coloco o mesmo resultado, tá bom? X' é igual a menos b mais raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes a. X' é igual a menos 8, 2 vezes 8, 2 vezes 4, também é 8. Então, x' é igual a menos 1. Como o meu delta é igual a 0, né? O meu x duas linhas também é igual a menos 1, certo? Vamos agora para outra questão. Nós temos aí na mesma página, na página 447, a terceira questão. Ela diz assim, ó.
O produto de dois números consecutivos pares é igual a 288. Turma, quando nós não sabemos qual é esse número que nós estamos falando, nós vamos chamar ele de alguma variável, tá? Como está falando de números pares, né? Eu vou começar com um número par. Como eu não sei qual é esse número, eu vou chamar de x, tá? E a questão está sendo clara, está dizendo que o produto de dois números consecutivos pares. O primeiro número é x, tá? Mas o consecutivo de x, que é um número par, vai ser esse número x adicionado de quem? De 2. Porque qualquer número par, se eu somar com 2, eu vou estar obtendo outro número par. Tá certo? Então, diz assim, o produto desses dois números consecutivos é igual a 288. Quais são esses números? Então, vamos lá. Eu já sei que eu chamei um número de x e que eu chamei o outro número de x mais 2. Primeiro, né, vamos descobrir o valor de x para estar substituindo aqui, para saber quem são esses números consecutivos. Tá certo? Aplicando a distributiva. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 2, 2x, era mais 288. Vem para cá, menos 288. Isso tudo igual a 0. Então, primeiro, eu vou separar os coeficientes. Quem é A? A é 1, B é 2 e C é menos 288. Calculando delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó. Certo? Então, vamos lá. Delta é igual a 4 menos com menos, mais. Quanto é 4 vezes 288? 1152. Então, delta é igual, somando, vai ficar 1156. Tá certo? Depois a gente vai estar vendo quem é a raiz quadrada de 1156, não é isso? Então, o delta deu 1156. Então, vamos calcular o x', nós vamos calcular o x, duas linhas. Calculando o x', menos b, mais raiz de delta de 1156, que é 34, sobre 2 vezes a, que dá 2. Menos 2 com mais 34 dá 32. Dividido por 2, isso aqui dá 16. Então, 16, se for 16, quem seriam esses números? 16 e 18, já que são dois números consecutivos. Mas vamos ver agora com x duas linhas. Menos 2 com menos 34 sobre 2, que aqui vai ficar, ó, menos 36 sobre 2, que é igual a menos 18. Nós sabemos que 18 também é um número par. Se fosse menos 18, seria menos 18 e seria menos 16. Tá certo? Continuando aí na mesma página 447, a quinta questão. A equação 0,1x ao quadrado menos 0,4x menos 1,2 é igual a 0 possui como raízes os números x igual a menos 2, que é o x', e x2, que é o x2' igual a 6. Vamos multiplicar os membros por 10 e encontrar outra equação do segundo grau, que é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Resolvendo essa equação, você obterá os mesmos valores como solução. Calcule as raízes dessa equação para demonstrar essa solução, né? Nós vamos estar mostrando que essa equação aqui vai ter as mesmas raízes que a equação 0,1x ao quadrado menos 0,4x menos 1,2. Nós já sabemos que ela é uma equação completa, então quem é A? A é 1, B é igual a menos 4 e C é igual a menos 12. Calculando delta. B ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4AC. Não é isso? Ó. Delta é igual, base negativa, expoente para o resultado fica positivo. 4 ao quadrado, 16. Menos com menos, mais. 12 vezes 4, 48. Somando 16 com 48 é igual a 64. Então, delta dá 64. Então, vamos para o x'. X' é igual, menos da fórmula com menos fica mais.
mais raiz quadrada de 64 sobre 2. 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. Então, o x' aí, né, que é a mesma cor do x duas linhas, já está correto. Vamos para o x duas linhas. 4 menos 8 sobre 2, que vai ficar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, o que a gente pode observar? Que é sim verdade, possui as mesmas soluções ou as mesmas raízes. Considerando o número P de pessoas, ó, P é o número de pessoas, e a quantidade que é chamada de Q, que é a quantidade de apertos, ó, Q é quantidade de apertos e P pessoas, tá? Pode ser expressa pela seguinte fórmula, está aí a fórmula. Calcule o número de pessoas, então a questão está pedindo para nós descobrirmos P. Sabendo que todas se cumprimentaram uma única vez e foram dados 66 apertos, tá? Então, 66 é o número de apertos e a questão está pedindo para nós descobrirmos a quantidade de pessoas. Então, aqui já dá para a gente desenvolver, ó. P vezes P, P ao quadrado, mais com menos, menos P vezes 1, P sobre 2. Ó, temos aqui uma proporção, então eu faço cruz, credo, ou multiplico os meios pelos extremos. P ao quadrado menos P é igual. 66 vezes 2 vai ficar quanto? 132, tá certo? Como é uma equação do segundo grau, não está na forma geral. Trago tudo para o primeiro membro igual a zero. Ó. Menos 132 igual a zero. Então, vamos calcular delta. B ao quadrado menos 4AC. Só lembrando, vamos até separar aqui os coeficientes. A é 1, B menos 1, C menos 132. Fazendo as substituições, ó. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 132. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Base negativo expoente qual resultado fica? Positivo. Menos com menos, mais 4 vezes 132 dá 528. Delta é igual, 528 mais 1 é 529. Então, delta é igual a 529. Então, vamos lá calcular agora o P', né? Já que é o que a gente quer descobrir. P' é igual a menos B, não é isso? Então, menos da fórmula com menos o B vai ficar mais raiz quadrada de 529, que é 23 sobre 2 vezes A, que é 2. Então, vai ficar, ó, P' é igual a 1 mais 23, 24. Dividido por 2, 12. Vou calcular o P duas linhas? Não vou. Por quê? Porque vai dar um valor negativo. A gente sabe que em problema vai prevalecer o valor positivo. Então, há 12 pessoas. Vamos agora para a terceira questão da página 323. Ele deu uma equação, né? P ao quadrado menos 1x ao quadrado menos 2px mais 4 igual a 0. Determine o valor de P nessa equação, tendo o número 2 como raiz. Turma, cuidado, tá? Quando eu tiver uma equação e já vier dando a raiz, essa raiz aqui, turma, nada mais é do que o valor de quem? De x. Tá certo? Não importa se é o x' ou se é o x duas linhas. Mas se falou que 2 é raiz, então 2 é o valor de x, tá? Que é da variável da equação do segundo grau. Tá certo? Então, eu já sei que x é 2. Então, o que é que nós vamos começar aqui fazendo? Nós vamos começar aqui fazendo a substituição. Tá certo? Ó. P ao quadrado menos 1 vezes 2 ao quadrado, menos 2P vezes 2, mais 4, isso tudo igual a 0, tá? Que vai ficar assim, P ao quadrado menos 1 vezes 4, 2 vezes 2, 4P, mais 4 igual a 0. Aqui, ó, dá para nós fazermos o quê? A distributiva. Tá, ó, 4 vezes P ao quadrado,
4p ao quadrado menos 4 menos 4p mais 4 igual a 0. Ó, menos 4p com mais 4p eu corto. E aí aqui a gente finaliza essa questão aqui, né? Formando aqui uma equação do segundo grau incompleta. Qual é o modelo dela? A, né? Ax ao quadrado menos bx, tá? Como é que eu faço? Eu vou responder por meio de fatoração. Quem é que está se repetindo? O 4 e o p. Que ficou o que aqui? P menos 1. Isso tudo igual a 0. Nós sabemos que quando uma equação do segundo grau, ela é nesse formato aqui, ela vai ter uma de suas raízes o quê? Nula. Ou uma de suas raízes igual a 0. Ó. Eu pego 4p igual a 0, ó. 4p igual a 0. Então, p é igual a 0 sobre 4. Então, p é igual a 0. É como se fosse o meu p', tá certo? E pego o que está aqui dentro do parêntese, p menos 1 e também igual a 0. Ó. P é igual a quem? A 1. Então, quem são os valores de p? 1 e 0. Só, turma, que nós vamos ter que analisar na nossa equação do segundo grau qual desses dois valores irá se encaixar. Por quê? Preste atenção. Se nós substituirmos o 0, aqui, ó, nós vamos substituir somente no que acompanha o x ao quadrado. Por quê? Porque esse x ao quadrado, o coeficiente a, ele não pode dar 0. Por quê? Porque se der 0, 0 vezes x ao quadrado, o que que acontece? Some o meu expoente 2, vai sumir o x ao quadrado. Então, isso aí não vai mais passar a ser uma equação do segundo grau, tá certo? Então, nós vamos ter que fazer esse teste. Se p for 0, vai dar certo aqui, ó. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 vai ficar menos 1. Menos 1x ao quadrado, que vai continuar o x ao quadrado, certo? Então, o 0, ele é solução. O valor de p pode ser 0. Mas, se nós substituirmos o valor de p por 1, vamos ver o que é que acontece, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Observe, turma, que se você substituir, isso aqui vai tender para 0. E 0 vezes x ao quadrado, 0. Então, todo esse termo aqui, ele vai sumir da nossa equação. Então, isso aqui não vai mais passar a ser uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Então, o P, ele não pode ser 1, tá bom? Então, quem é o valor de P nessa equação? P é igual a 0. Então, vamos lá, na terceira questão aí, da página 331. Fala, seja M um número natural se a equação, está aqui a equação, admite duas soluções reais e diferentes. Então, M pertence a que conjunto? Tá? Nossa condição, ele está falando que nessa equação do segundo grau, né, as duas raízes são o quê? Diferentes. E aí a gente retoma lá no delta. Quando é que possui duas raízes diferentes? Quando o meu delta é igual a 0. Se fosse não possuísse raízes reais, delta é menor do que 0. Quando se fala em duas raízes iguais, delta é igual a 0. Tá certo? Então, nossa condição é delta é maior do que 0, que b ao quadrado menos 4ac é maior do que 0. Vamos separar os coeficientes. Quem é A? 2. Quem é B? Que acompanha o x? 4. E quem é C? M menos 1. Tá? Porque C é aquele termo que não possui a variável, tá? Variável x, certo? Substituindo, 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é M menos 1. Isso tudo é maior do que 0. Aqui, ó, 16 menos 4 vezes 2, 8 vezes M menos 1. Isso tudo maior do que 0. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos aplicar a distribuição, a distributiva. 16 menos 8m, menos com menos, mais 8 é maior do que 0. Que vai ficar, ó, menos 8m. Nós sabemos que 16 mais 8 é 24. Quando passa para o segundo membro, vai para lá com sinal trocado.
Isso aqui é uma inequação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por menos 1. E na inequação, quando eu multiplico por menos 1, o que era menos fica mais e o que era maior fica menor. Da mesma forma que o que era menos fica mais. E o 8 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então, M é menor do que 24 dividido por 8, 3. Então, qual é o conjunto dentre as alternativas que melhor representa esse resultado? Temos aí na letra A, 0, 1 e 2. É menor do que 3? É sim. Então, já seria letra A, tá? Por que não letra B, professora? Porque está incluindo 3, né? E nós sabemos que tem que ser menor do que 3, não pode ser igual. Letra C, tem aí uns números maiores, incluindo 3, também está errado. E letra D também está errado, tá certo? Vamos lá. Sétima questão, nós vamos responder agora a sétima questão da página 332. Após uma auditoria interna, uma montadora ajustou sua linha de produção e o novo custo, em milhares de reais, passou a ser dado pela expressão, tá? Menos t ao quadrado mais cmt mais 5. Após t horas. Então, t a gente já sabe que é o tempo de operação. Sabendo que para o custo de 446 milhares, vamos logo igualar aqui, 446 milhares de reais, apenas um momento do dia é permitido. Determine o valor de M para que isso ocorra, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma equação do segundo grau que não está na forma geral. Vamos trazer todo mundo para o primeiro membro. Menos t ao quadrado mais cmt mais 5. Era mais 446, vem para cá, menos 446. Isso tudo igual a zero. Observe que aqui eu tenho dois termos semelhantes. Mais cmt, menos 441, isso tudo igual a zero. Quando eu expliquei a equação do segundo grau, eu esqueci de falar para vocês que sempre, turma, que o meu primeiro membro aqui, sempre que o meu primeiro termo, tá? Esse termo que acompanha o t ao quadrado, ou o x ao quadrado, ou y ao quadrado, sempre que ele for negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Por quê? Para transformar ele positivo, para ele ficar positivo, tá certo? Só que quando eu multiplico por menos 1, eu troco todos os sinais. Tá certo? Por quê, professora? Porque facilita no cálculo, tá bom? Ó, quando eu multiplico por menos 1, que era menos, fica mais. O que era mais, fica menos. O que era menos, fica mais. Tá certo? Isso tudo igual a zero. O que é que nós vamos trabalhar aqui, turma? Nós vamos trabalhar nada mais, nada menos do que delta. Delta é igual a zero. Tá certo? Ó, quem é delta? B ao quadrado menos 4AC tem que ser igual a zero. Para que nós estamos fazendo isso? Para descobrir a variável M. Então, vamos lá. Chegou aqui, turma, nós vamos trabalhar com delta. Para quê? Para nós descobrirmos, né, o valor de M. Então, primeiro, nós vamos separar aqui os coeficientes. Ó, quem é A? A é 1. Quem é B? Menos 6M. Quem é C? 441. Substituindo aqui na fórmula, ó, menos 6m ao quadrado, menos 4 vezes A vezes 441, certo? Base negativa, isso tudo igual a zero. Então, vamos lá, continuando aqui, ó, base negativa, expoente para o resultado fica positivo, 6 ao quadrado, 36m ao quadrado, menos 441 vezes o 4 dá 1764. Isso tudo igual a zero. Chegou aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a variável. 36m ao quadrado é igual a 1764.
m ao quadrado é igual a 1.764 dividido por 36. Quanto é que dá isso aqui? 49, ó. M ao quadrado é igual a 49. O expoente passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Então, quem é o valor de m? 7. Então, m é igual a 7.